Assim, pois, amados meus, fui rápido. Já está lá. Você está rápido também antes, graças a Deus. Ficou a tarde toda treinando comigo aqui, tá? Vamos lá. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém, isso mesmo? Isso, né? Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei, vamos ler essa parte juntos, 1, 2, 3 e... desenvolvei a salvação com temor e tremor. Fala para o seu vizinho, desenvolva a salvação com temor e tremor. Agora pergunta para ele, pergunta melhor, como que eu posso desenvolver a salvação? Pergunta para o seu irmão aí, que está do seu lado. Como? Agora fala para ele te responder, como que você desenvolve? Como? Como, irmãos? Valendo um brownie que a Maria não trouxe. Como que desenvolve a salvação? Pastor, mas existe esse negócio de desenvolver? Bom, está na Bíblia. Você acabou de ler comigo, então não estou falando coisa da minha cabeça. Que história é? Pastor, nós desenvolvemos a salvação quando não pecamos. Para de pecar que você desenvolve, é isso? O que você acha? Eu estava na célula essa semana, foi ou não foi, Romildo? Fizemos uma dinâmica muito boa e o nosso irmão Romildo ganhou todos os bis que eu levei. Quase não deixou para ninguém. E a dinâmica na célula era aquela, né? Bem conhecida. Está na Bíblia ou está amarrado? E eu levei uns negócios bem diferentes para os irmãos, para ver se eles... Pior que chegou lá na célula uns irmãos que sabiam de Bíblia, sabe? Fiquei até com medo, falei, isso aí vai acertar tudo. Mas eu fui mais forte, eles não conseguiram acertar tudo. Mas o Romildo, por incrível que pareça, estava acertando todas. Esse irmão, ele pegou a cópia aqui, não pode. Mas porque tem coisa que está na Bíblia. E o que eu estou te falando aqui está na Bíblia. Desenvolver a salvação. Alguém pode me perguntar, pastor, mas o senhor não prega e não fala que uma vez salvo, salvo eternamente? Será que tem gente aqui que entendeu o que eu disse? Porque o que eu prego é uma vez salvo, salvo eternamente. Se você recebeu a salvação, meu irmão, recebeu. Baseado em quê? Baseado em Efésios capítulo 2, 8, que diz o quê? Pela graça sois, esse você tem que saber de cor. Você colocou antes? Coloca não, quero ver se os irmãos sabem. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Como que você é salvo então? Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Aí o versículo 10, não de obras. Por que não de obras? Para que ninguém se glorie, para que não haja glória em ninguém. A glória é de quem, irmãos? De Deus. A glória não é minha, não é sua, é de Deus. Então, o que Deus faz? Então, te salva de graça. Até mesmo porque, se você fosse pagar para ser salvo, você não ia conseguir. Aí tem muita gente que pensa que para ser salvo, ele precisa fazer o quê? Ter alguma obra, que seja a obra de santidade. Meu irmão, tem gente que pensa, eu só vou servir a Deus quando eu for correto, quando eu for certo. Se você está com essa cabeça até hoje, eu vou te falar algo, você nunca vai servir a Deus, porque não tem como você se corrigir para servir a Deus. Sabe qual é a maneira que você serve a Deus? Vem para Ele e Ele te corrige. Está entendendo? Então salvação não é uma questão do que você faz, salvação é uma questão do que Deus fez, amém ou não? Quem aqui já recebeu Jesus no seu coração? Se você recebeu a salvação, está vendo? É receber, não é fazer. Da mesma maneira que você recebe a salvação, você recebe também todas as outras bênçãos, pela graça, mediante a fé, amém? Nós estamos num tempo de jejum, cadê sua ficha aí, de seus pedidos pessoais? A minha está ali dentro da bolsa. E nós estamos orando, pedindo a Deus.
E como que você vai receber? Pela graça, mediante a fé. Pastor, eu estou pedindo uma chinela havaiana, lá da Alpargatas. Pela graça, mediante a fé. Pastor, eu estou pedindo casamento. Pela graça, mediante a fé. Eu estou pedindo um carro novo. Pela graça, mediante a fé. Eu estou querendo ser mais espiritual. Pela graça, mediante a fé. Está vendo? Tudo é pela graça. Cutuca seu vizinho e fala para ele: fala amém, irmão. Você não acha isso bom? Pelo amor de Deus. Você quer fazer alguma coisa para receber? Deus me livre, eu quero é receber de graça. Você não quer não, né? Só eu. Você quer fazer para receber, irmão? Até hoje. Muda a mentalidade. Com Deus não tem como fazer para receber. Com Deus você tem que receber de graça. Amém? Amém? Aleluia. Então, uma vez que você recebe a salvação, salvo para sempre. Porém, a palavra de Deus está falando que precisamos desenvolver a salvação. Pastor, agora teve um contraponto. Porque o Senhor falou que uma vez salvo, salvo eternamente. Está salvo, é de graça, não tem que fazer nada. Mas está falando que tem que desenvolver? Como que é isso? A Bíblia entra em contradição, irmãos? Você acha que a Bíblia é contraditória? Sim ou não? Seja sincero, hein? Eu acho que não, e falo para você com muita certeza, a Bíblia nunca entra em contradição. O problema não está na palavra de Deus, o problema está em nós, em compreender, amém ou não? Então, por isso que eu sou pastor e estou aqui hoje para te ensinar a compreender melhor a palavra de Deus. Não está entrando em contradição, porque o que Paulo está dizendo aqui é algo pertinente ao que aconteceu no Velho Testamento. Você sabia que a palavra de Deus é dividida em 2 testamentos? Qual é os testamentos que tem na palavra de Deus? Qual é? Antigo e velho. Tudo é palavra de Deus, sim ou não? Sim. Tudo é palavra de Deus. E o que Paulo está falando aqui é algo que está pertinente ao Velho Testamento. Vou te explicar. No Velho Testamento, vou te contar toda a história para você entender. Ok? Aperta o cinto aí. Nós vamos passar por uma pequena turbulência, mas no final você vai entender. Vamos lá. O Senhor, Ele criou o homem com um propósito. Havia um propósito, como eu estou explicando no CTL, que alguns irmãos não vieram no culto hoje. Misericórdia. Eu entendo que ficaram muito tempo aqui no encontro, mas... Volta para cá. Eu estou explicando no CTL sobre o propósito eterno de Deus. E quando Deus foi criar o homem, Deus o criou com base num propósito eterno, em algo que já existia. Eu até estava ensinando para os irmãos do CTL, para eles acharem para mim qual era o princípio mais antigo. Você lê a Bíblia? Você já leu o livro de Gênesis? Nunca lestes, né? Então vamos ler, coloca Gênesis capítulo 1. Já que você nunca lestes, vamos ler junto. Gênesis capítulo 1, colocou? Vamos ler bem forte, 1, 2, 3 e... Tá, o Júnior atrapalhou. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3 e... Agora fala para o seu irmão, o que aconteceu? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Agora coloca João, capítulo 1. João agora é Novo Testamento. Versículo 1. Está dizendo o quê? Não, vamos de novo juntos, no 3, 1, 2, 3 e... E o verbo era... Agora volta para Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que está dizendo Gênesis? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis é o... No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aí vamos para João capítulo 1, versículo 1, está dizendo o quê? No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus e o verbo era Deus. Opa! Eu li várias vezes só para que você entendesse. Você entendeu?
Ou não? No princípio, aparecem 2 livros da Bíblia. Somente em 2. Leia a Bíblia toda que você vai perceber. Desafio para você agora essa semana. Lê toda a Bíblia para ver se você acha outro no princípio. Ok? Se você achar, você me procura. Mas, na palavra de Deus só aparece no princípio 2 vezes. Uma em Gênesis e outra em João. E eu te pergunto, qual princípio é o princípio? Os 2 é a mesma coisa? Os 2 são semelhantes? Tem 2 princípios da Bíblia. Veja que coisa. O princípio de Gênesis e o princípio de João. Qual o princípio é o mais antigo? Gênesis foi escrito primeiro. Gênesis está no Velho Testamento. João está no Novo. Pela lógica, muitos iriam falar, pastor, o princípio mais antigo é o que foi escrito depois, de João. Mas pela palavra de Deus não é, o princípio mais antigo, o princípio mais novo é o de João, né? Mas pela lógica da palavra de Deus não é, o princípio mais novo é o de Gênesis. Porque o princípio de Gênesis é o princípio da criação. O princípio de João é o princípio da eternidade. Nem sei se eternidade tem princípio, mas em João aponta para a eternidade. O que está acontecendo em João é algo que vem antes de Gênesis. Muito antes. Muito antes. No princípio, antes de tudo ser criado, antes do universo ser formado, antes de tudo acontecer, tinha um verbo. E esse verbo é Deus. Estava com Deus e é Deus. O que está dizendo? Que antes de qualquer coisa, Deus já existia. Aí depois vem Gênesis. No princípio criou. Ou seja, o princípio da criação. Deus criou algo, mas Deus já existia antes. Na eternidade, Deus elaborou e estabeleceu um plano, ou um propósito, que é chamado do seu propósito eterno. E dentro do propósito eterno, Deus criou o homem. Olha onde eu voltei para pregar para você hoje. Aí Deus criou o homem, criou a mulher e criou todo o universo, tudo criado, tudo resolvido. Mas Deus os criou porque tinha um propósito, algo eterno. O homem não andou em linha com aquilo que era eterno e se desviou por ter comido. Veja, primeiro o pecado do homem não foi matar, não foi roubar, não foi assassinar, não foi se encher com porcaria. O primeiro pecado do homem foi comer. E foi o pecado grave. Trouxe sérios problemas para toda a humanidade, para a terra, para tudo que existia. Porque o homem resolveu comer. Olha só, toda vez que você resolve comer errado, você infelizmente vai enfrentar consequências terríveis. E aqui eu não estou falando de comida natural. Olha para cá. Concentra. Aqui eu não estou falando de comida natural. Aqui eu estou falando de comida o quê? Espiritual. Pastor, o que é comida espiritual? Quer que eu te explique? Vou te explicar. Tudo que você põe para dentro de você é um alimento. Você está aqui hoje sentado ouvindo a palavra de Deus, amém ou não? Se você colocar a palavra de Deus para você, se você colocar essa palavra de Deus para dentro de você, você então será hoje alimentado. Você não vai voltar para sua casa de barriga vazia, você vai voltar para sua casa de barriga cheia. Aonde? No Espírito. Amém ou não? Mas, se você não vem ao culto hoje e resolve ficar sentado vendo o jogo do Botafogo e Palmeiras, você está fazendo o que também? Comendo. Mas comendo o que? Futebol. Está pondo para dentro, só tem um problema. Quando você põe essas porcarias demais para dentro, sabe o que acontece? Você vai passar mal.
Aí por isso tem muita gente que não entende por que ele está com depressão. Tem muita gente que não entende por que ele está desanimado. Mas passa a semana inteira envolvendo ou comendo as coisas dessa terra, do mundo. O que vai acontecer com você, meu irmão? Congestão intestinal. Nem a congestão, qual é o outro nome? Intoxicação intestinal. Está entendendo? Por quê? Comeu porcaria. Aí chega no final de semana, você está sem energia, sem forças. Não sei se você já percebeu, mas para o mundo, o pior dia é a segunda-feira. Já percebeu isso? Por quê? Semana inteira ele fica louco para sair logo do trabalho para fazer o quê? Farra, festa, comer o que não deve. Quando chega segunda-feira, ele acorda como? Animado, alegre, cheio de energia. Acorda nervoso, irritado, bravo, ainda bravo com todo mundo, com a vida e com ele mesmo. Mas por quê? Um monte de porcaria que ele enfiou para dentro. Percebe uma coisa, hoje você está aqui recebendo a palavra de Deus, amém ou não? Amém. Amanhã seu dia vai ser outro. Por quê? Você comeu certo. Comeu o que te traz, o que te deixa nutrido. Pipos pode ser até bom, mas comer pipos demais vai te dar um mal-estar. Está entendendo? Chocolate pode ser até saboroso, mas viver uma dieta só de chocolate te mata. Primeira doença que você vai pegar é diabetes, que vai gerar em você colesterol, que vai aumentar a sua pressão, e daí por diante, meu irmão. Veja, tem muita gente que acha que o mundo é divertido, né? Mas ele está morrendo. Por quê? Está comendo errado. Adão comeu errado. E, infelizmente, sofreu as consequências. Cutuca seu irmão e fala para ele: meu irmão, está na hora de você comer de Deus. Está na hora de você alimentar de Jesus. Essa é a solução para a sua vida. Diga amém. Aí, o homem erra. Deus então tem que corrigir o erro, para alinhar o homem ao propósito eterno. Deus então, em Gênesis, chama alguns homens. Chama Noé, depois chama Abraão. Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó. Aí chega no livro de Êxodo, muda a figura, porque até aí em Gênesis Deus estava chamando homens, mas no livro de Êxodo Deus tem e cria uma nação, ou uma igreja, um povo. Deus então tem um povo na terra. Quem é o povo de Deus na terra? O povo de Israel. Só que esse povo, ele estava preso nas mãos do diabo, ficou preso no mundo. O povo estava acostumado no mundo a adorar outro Deus, que não era o Deus verdadeiro. Aí Deus então tem que fazer o quê? Salvar o povo. Salvar o povo de várias coisas. Primeiro, salvar o povo do mundo. Salvar o povo das mãos do diabo. Segundo, salvar o povo de Deus mesmo. Por quê? Porque quando o povo estava preso lá no Egito, Deus mandou as pragas. E as pragas eram juízo para Faraó. Porque Faraó estava tentando impedir o propósito de Deus. Faraó não quis seguir a ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Liberta o povo. Como Faraó não quis seguir a ordem de Deus, Deus então teve que mandar pragas, juízo sobre a terra do Egito e sobre também quem, irmãos? Faraó. Só que quando Deus mandou o juízo, o povo estava lá. O povo morava na terra do Egito. Que povo? O povo de Deus. Ou seja, o juízo iria cair, o juízo de Deus iria cair em cima do seu povo e também em cima de quem? De Faraó e do Egito. Só que Deus providenciou para o povo dele o quê? Salvação. Veja, é a mesma coisa hoje. Hoje nós somos o povo de Deus. Amém mesmo? Você recebeu Jesus no seu coração? Algum dia você entregou a sua vida para Ele? Se você fez isso, hoje você é povo de Deus, aqui nessa terra. Só que o juízo de Deus virá. Por que o juízo de Deus virá? Porque ainda tem obras do diabo acontecendo.
Tem levantes malignos acontecendo. Preste atenção. Preste atenção, olha para cá. Hoje você veio ao culto, aleluia. Teve resistência para você vir? Foi fácil? Foi difícil? Como que foi? Foi complicado? Bateu aquele desânimo quase na hora? Aquele negócio, será que eu vou? Será que eu não vou? Como que foi? Alguém te chamou para sair, arrumou outro convite? Porque tem gente assim, não, só vou no culto no dia que não tem nada para fazer. Aí está enrolado, porque todo domingo vai aparecer algum convite, meu irmão. Todo domingo vai aparecer alguma coisa para você fazer. Fora a sua própria carne, que nem quer buscar a Deus. Por quê? Buscar a Deus é difícil. Por que é difícil? Porque tem resistências, tem levantes, tem obras malignas para tentar impedir você de chegar até Deus. Estava na célula conversando com os irmãos, e um dos irmãos que estava lá me disse, falou, pastor, se nós for ali no bar agora, falar que Jesus mandou um recado, dizendo que ele está voltando em 30 segundos, todo mundo vai rir da gente. E ninguém vai querer vir. Eu falei, é verdade. Por quê? O diabo os prendeu. Por que não vai vir? Porque considera que essa coisa de Deus você pode deixar para lá. É assim com muita gente. Talvez é assim com você que está aqui sentado me olhando. Pensa que pode deixar as coisas de Deus para depois, para segundo plano. Não, esse negócio de Deus não. Podemos fazer em qualquer hora. Deus pode buscar qualquer hora. Louvar a Deus? Não, louvar. Eu estava num grupo aqui hoje, vendo os irmãos, e o irmão falou, hoje eu não vou no culto, ora por mim. Aí o outro perguntou, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, não, nada. Eu falei, então por que não vem? Se não aconteceu nada, por que não vem? Você entende a lógica? O que é isso, pastor? Isso são obras malignas tentando tirar você daquilo que é importante. Tem uma coisa só na vida que é importante. Uma coisa só. Você sabe qual? Jesus Cristo. Obrigado, Vitor. Menino exemplar, tá vendo? Participa da culto dos kids, sabe tudo de Bíblia. Fala para o seu vizinho, fala para ele, meu irmão, só tem uma coisa importante nessa vida. Fala para ele, para de dar bobeira. Só tem uma coisa que vale a pena. Fala para ele o nome de que vale a pena, daquilo que vale a pena. Fala para ele, vamos buscar Jesus Cristo, meu irmão. E eu estou te falando sério, faz o teste para você ver. Só Jesus vale a pena. Mas aí tem obras. Por que o juízo de Deus virá a esse mundo? Porque tem obras malignas que agem nessa terra, e o juízo de Deus vai vir para atingir esse mundo. É por isso que nós temos que receber o quê? Salvação. Salvação de quem? De Deus também. Porque é Deus que vai mandar o juízo, não é o diabo. Está entendendo? É Deus que vai mandar. Por que Deus vai mandar? Porque esse mundo precisa entender que só existe uma coisa importante. Quem? Deus. Jesus. Por isso que você tem que receber salvação. Assim também aconteceu lá no Egito, no Velho Testamento, no livro de Êxodo. Juízo veio e Deus salvou o povo. Como que Deus salvou o povo? Coloca lá, Anderson, em Êxodo capítulo 12, versículo 8. A salvação, irmãos, então, de Deus, ela atinge 3 pontos, segundo a palavra de Deus. Em toda a Bíblia, a salvação de Deus, ela atinge 3 pontos. Ela é uma salvação gradual. Então tem 3 pontos, e eu quero compartilhar com você esses 3 pontos, aqui na história do povo, de Deus, em Êxodo. Êxodo 12, 8, está dizendo o quê? Vamos ler bem forte, em uma só voz, vamos lá no 3. 1, 2, 3, e naquela noite... Não, só até aí. Pastor, não entendi nada. Aleluia, segura aí que você vai entender. Deixa aí antes, não tira não. Salvação que Deus pretendia para os filhos de Israel, que eles pudessem participar, era uma salvação que aconteceu em 3 lugares. Quantos lugares aconteceu a salvação para o povo de Israel? 3.
Quais foram os lugares? Fala comigo. Egito, deserto, Canaã. Agora fala para o seu vizinho. Não, você foi direto. Egito, deserto, Canaã, o quê? Tem que falar para ele. Meu irmão, a salvação de Deus para o povo do Velho Testamento aconteceu de 3 formas. Quais elas? Egito, deserto e Canaã. Você tem que aprender de Bíblia hoje. Aleluia, estou te ensinando. 3 formas: Egito, deserto e Canaã. A salvação de Deus, o primeiro estágio da salvação de Deus, aconteceu aonde? No Egito. Como que Deus salvou o povo dele no Egito? Dessa maneira, ó. Naquela noite, comeram o quê? A carne assada. Gente, lê comigo. Parece até uma piada, né? Falar, pastor, Deus salvou o povo comendo carne assada. Aleluia! Glória a Deus! Picanha lá no Zé Carlos. Aleluia! Olha para você ver que coisa boa. Por isso que com Deus tudo é bom, meu irmão. Não tem nada ruim com Deus. Até para te salvar, Ele te salva de uma maneira gostosa. Comendo, mas estou falando sério, foi comendo. Preste atenção. Presta atenção, vou te contar a história. Você vai entender agora. Quando o povo de Deus estava no Egito, Moisés foi usado por Deus para libertar o povo. Antes de libertar o povo, ele chega diante de Faraó e fala: Faraó, Deus me mandou aqui para pegar o povo dele e tirá-los daqui. Faraó não acreditou. E fez o quê? Não vai. Aí Deus pegou e falou: ok, pode deixar, eu vou resolver. Mandou uma praga. Aí Moisés voltou de novo, falou: ó, Deus mandou tirar o povo. Faraó falou o quê? Não vai. Deus mandou a segunda praga. Aí Moisés retornou a Faraó. Falou: Faraó, Deus mandou tirar o povo. Faraó fez o quê? O que você acha de novo que ele fez? Falou o quê? Não vai. Deus mandou então o quê? 4ª, 5ª, 6ª, 7ª praga. Aí Faraó achou que podia enganar a Deus. Faraó falou para Moisés: Moisés, está difícil demais a vida. Deus está mandando praga de tudo quanto é jeito, então faz o seguinte, leva o povo. Quando Moisés começa a organizar para levar o povo, Faraó faz o quê? Volta atrás. Fala: não vai mais não. Demorou demais. Aí Deus faz o quê? Manda a 8ª. Manda a 9ª. Aí na 10ª, Deus falou para Moisés. Falou: Moisés, essa vai ser a última. Depois dessa, ele vai liberar o povo. Por quê? A 10ª, olha, não dá tempo de eu pregar para você sobre as pragas. Qualquer dia eu venho aqui só para pregar sobre isso. Mas a 10ª foi a praga que atingiu no povo. Todas as outras tinham atingido na terra, tinham atingido o sol, tinham atingido o mar, tinham atingido a colheita, tinham atingido os animais, mas a 10ª atingiu o povo. Por quê? Porque a 10ª foi o juízo de Deus. A 10ª praga não era um problema com um Deus ou com um diabo, ou com um gafanhoto. A 10ª praga era o problema com o próprio Deus. Como o Faraó não quis obedecer, Deus então mandou um anjo da morte. Ele falou: já que você não vai liberar, então agora todos vão morrer. Na casa em que não tiver o sangue do cordeiro na porta, o anjo vai passar, vai entrar e haverá morte nesta casa. Aí o que Deus pega e manda o povo dele fazer? Porque Deus não ia matar o próprio povo. Amém ou não? Deus está querendo libertar o povo, salvar o povo, amém ou não? Então o que Deus mandou o povo fazer? Mata o cordeiro. Vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar ele. Aí vocês vão pegar o sangue do cordeiro e passar na porta da casa. Quando o anjo, à meia-noite, quando o anjo chegar
e olhar o sangue na porta, ele não terá autorização para entrar. Mas na casa que o anjo chegar e não tiver o sangue na porta, ele vai entrar e a destruição será grande. Aí o que o povo de Deus fez? Chamou, reuniu os parentes, reuniu os familiares, tudo dentro da casa. Arrumou um cordeiro. Aí Deus mandou fazer o quê? Além de matar, tem que fazer o quê? Assar. Não, tá lá, ó. Não é só comer não. Tem que fazer o quê? Assar, comer e arruma uns pãozinhos de alho. Está entendendo agora? Pega uns pãozinhos de alho, vai ficar mais saboroso esse negócio. Você não gosta de comer picanha, não? Carrezinho de cordeiro. Não, com geleia de menta. Molho barbecue. E pãozinho de alho da Priscila. Já comeu o pãozinho de alho da Priscila? Não? Depois você pergunta para o Júnior, pede encomenda com ele, fala, Júnior, manda os pãozinhos de alho. Ou melhor, vem participar da nossa comunhão. Não é, Zé Carlos? Que ainda vai ter o feijãozinho tropeiro do Messias, que acaba com tudo. Aleluia! Povo que gosta de comer. Aí o que acontece? Maionese temperada, que maravilha, é hoje. Me convida que eu vou. Olha para cá. A salvação de Deus para esse povo foi matar o cordeiro, passar o sangue na porta e comer. O anjo veio, à meia-noite o anjo veio. Na casa em que tinha um sangue, olha irmãos, pensa comigo, talvez tinha gente que nem acreditava nessa história, mas estava dentro da casa. Olha só, o importante era estar dentro da casa onde o sangue estava passado da porta. Porque na casa onde tinha sangue na porta, haveria, sabe o quê? Salvação. Pergunta para o seu vizinho, na sua casa tem sangue na porta? Pergunta para ele, na sua vida tem sangue na porta? Que sangue passou? O sangue do cordeiro, irmão. O sangue do cordeiro. Se você aceitou o Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, já foi derramado na sua vida, não só na sua vida, na sua casa também. Tem provisão não só para você, mas para a sua família também, porque todos que estão dentro da casa recebem, sabe o que? Salvação. Primeira salvação de Deus começou aqui, porque tinha que salvar eles do Egito. O anjo veio, depois que o anjo da morte veio, Faraó liberou todo o povo. E falou para o povo, vai embora, eu não quero vocês aqui não. Deus me livre, trouxe confusão demais para mim esse Deus de vocês. Então pode ir embora. Você sabe quantas pessoas que saíram do Egito para o deserto? Número. Mais de 2 milhões. Sem contar crianças e mulheres. Contando só o cabeça das famílias. Mais de 2 milhões de pessoas. A caminho do deserto. Porque Deus salvou. Deus providenciou o quê? Salvação. E a primeira salvação de Deus foi da onde, irmãos? Do Egito. Só que eles não tinham que ser salvos só do Egito. Precisavam ser salvos também da onde? Do deserto. Porque se você pega o mapa, você já teve curiosidade para ver o mapa? Para saber como que foi sair do Egito, passar pelo deserto para chegar em Canaã. Depois pega o mapa, olha para você ver. Não tinha outra maneira a não ser ir pelo deserto. Para chegar em Canaã, teria que passar pelo deserto. Eu sei que muita gente, somente os crentes mais antigos, sabe o que eles pensam? Quando você fala em deserto? Sangue de Jesus tem poder. Nossa Senhora, Ave Maria divino, Pai eterno. Fazem até o sinal da cruz. Os crentes passou, porque quando fala de deserto, meu irmão, você está falando de coisa ruim. Já viu aquele outro irmão? Você chega para ele sempre está no deserto. E aí, irmão, como está a vida? Deserto, pastor, deserto. Aí passa alguns meses, você chega para ele, e aí meu irmão, tudo bem? Como vai as coisas? Pastor, estou na prova, estou no deserto. Aí passa um ano, você chega para ele, e aí meu irmão, como que vai? Mudou? Pastor,
estou no deserto, está difícil. Porque deserto, na cabeça de crente, é só algo ruim. É só tempo de dificuldade, tempo de que mais? Tempo de escassez. Deserto é tempo só de problema. Ou seja, como ele nunca sai do problema, ele sempre está lá onde? No deserto. Como parece que ele nunca vence as dificuldades, ele sempre está lá onde? No deserto. E para muita gente, deserto é só sinônimo de coisa ruim. Mas veja, você sabia que foi no deserto onde Deus fez grandes milagres? Eu vou te contar alguns. Deserto não é só sinônimo de coisa ruim. Deserto é sinônimo de milagre, providência de Deus, suprimento do céu. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, se você está no deserto, pode esperar que Deus tem milagre para você. Alguém pode falar amém? Amém? Ou você não quer? Não quer milagre? Não quer provisão? Então diga amém. Deus tem milagre, provisão para você. Não é só problema, não é só dificuldade, não é. Mas, antes de passar para o deserto, eles tiveram que experimentar o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre? Passar pelo Mar Vermelho. Vocês já foram em João Pessoa? Cabedelo, mais específico. Alguém já foi em Cabedelo? Deixa eu ver, levanta a mão, Cabedelo. Você sabe que ali em Cabedelo tem um rio que encontra com o mar, né? Você já viu a parte do rio lá? Alguém já viu? Já viu? Você percebe que se você está aqui em Cabedelo, dá para você, né? Você olhando ali para aquele rio que mais à frente vai encontrar com o mar, dá para você ver o outro lado, né? Já conseguiu ver? Eu fui lá e conseguia ver o outro lado, sim ou não? Mas você tentou atravessar? Baixou o espírito de Moisés, né? Cajado, falou: quer saber da coisa? Eu vou atravessar andando, mas vai abrir para mim agora. Mas não, o rio, né? Já tentou atravessar, sim ou não? Não, por que não, gente? Agora você viu o medo que o povo sentiu, né? Quando Moisés chegou diante da água e falou: vamos atravessar. Deus mandou atravessar. Eles olhou para Moisés, olhado para trás: Deus me livre, nós vamos morrer. Deus está tirando a gente do Egito para morrer no mar. Sentiu o medo agora, né? Pois bem, mas Moisés pegou o cajado, tocou na água, e a água fez o quê? Abriu. Aí um dia, ouça essa que essa é boa. Um dia um aluno, Elizabeth, estava ouvindo o seu professor de filosofia dizer que não existe milagre na Bíblia. E que essa história de abrir o mar é ilusão de crente. Porque Deus não abriu o mar. Na verdade, professor de filosofia falando, na verdade, teve um fenômeno natural, um vento muito forte. E como as águas eram rasas, esse vento conseguiu então espalhar as águas e o povo no momento certo, para você ver, e o povo conseguiu passar. Então, não teve milagre, pura coincidência. Eles tiveram um estudo do tempo e descobriram que ia ter o quê? Catarina, um fenômeno natural. O furacão, entendeu? Que ia abrir. Aí o aluno, homem de Deus, levantou o dedinho e falou: professor, agora, com a sua explicação, eu vejo que Deus fez um milagre maior ainda. O professor falou: não, filho, não tem milagre não, é só fenômeno natural. Ele falou: não, o milagre foi maior, professor. E o professor caiu na besteira de perguntar: por quê? E o aluno levantou no meio de todo mundo, foi à frente e falou: sabe por quê, professor, o milagre foi maior? Porque era águas rasas, né, que o Senhor diz, que batia mais ou menos aqui na cintura. Então, o exército de Faraó inteiro morreu afogado com as águas na cintura. O milagre foi maior ainda. Para quem não entendeu, quando Deus abriu o Mar Vermelho,
o povo dele passou, amém? Só que logo atrás, Faraó não desistiu. Faraó queria prender o povo. Logo atrás, Faraó veio com cavalos, carros e um exército gigante para pegar o povo de novo. E quando eles entraram no mar seco, tentando atravessar também, o que aconteceu? Deus fechou, e o exército e Faraó, todos morreram afogados. Para o professor, eram águas rasas. E essas águas rasas mataram um exército inteiro. Então, o milagre foi maior ainda. Alguém pode aplaudir o Senhor? Veja, não dá para duvidar da Bíblia, meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus, não tem como duvidar de Deus, não tem jeito. E aí eles foram caminho do quê? Deserto. A primeira salvação aconteceu aonde, irmãos? No Egito. Mas a salvação de Deus era só que 1/3. Deus tinha uma salvação para eles maior ainda. Da onde? Do deserto. Deserto não era o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Canaã. Deus tinha um propósito maior. Deserto não era o propósito. Eles entraram no deserto porque era necessário. Tinha que passar pelo deserto. Mas mesmo no deserto, primeiro, Deus abre o mar. Segundo, não tinha água. E Deus faz, sabe o quê? Irmãos, Deus é um negócio. O povo reclamou, não tem água. Alguém aqui já andou no deserto? Não, né? Mas já viu pela televisão. Então o que acontece? Deserto é um lugar seco. Você chega num lugar seco, onde não tem água, tá louco. Aí sabe o que o povo fez? Reclamou. Falou, Deus nos trouxe aqui para morrer nesse deserto sem água. No meio do deserto aparece uma rocha. E no meio da rocha, Deus faz brotar água. Você já viu sair água da rocha? O povo de Deus viu lá no deserto. Por quê? Deserto é lugar de milagre, eu estou te falando. Aí o povo chegou em um lugar onde até tinha água, mas a água era amarga. Aqui Deus faz uma transformação. No Novo Testamento Deus transformou a água em vinho. Aqui no Velho Testamento Deus transforma a água amarga em doce. Deus tem poder de fazer qualquer coisa. Se as águas na sua vida estão amargas, na hora que Deus tocar o dedinho aí, vai transformar tudo que está amargo em doce. Aleluia! Só Ele tem poder, meu irmão. E o povo bebeu água doce. Mas à frente eles reclamavam. Reclamavam do quê? Ah, Deus não tem comida. Sabe o que Deus faz? Alguém aqui come pão? Pão francês, come. Cuscuz, quem come cuscuz? Cuscuz, sabe? Aleluia. Quem come pão com cuscuz e tudo misturado, aleluia. Mas quando você vai comer o cuscuz, Sandro, você tem que ir no supermercado comprar? Tem mesmo. Quando você vai comer cuscuz, você vai ter que ir no supermercado comprar? Certeza? Mas tem que comprar. Ninguém come cuscuz aqui sem comprar, não? Quem come cuscuz todo dia, cuscuz todo dia. Pão todo dia. Toma café todo dia. Quem toma café todo dia? Aleluia. Agora eu vou te perguntar, você tem que comprar para ter? Tem? Pois bem, o povo de Deus do deserto não precisava comprar nada. Sabe por quê? Deus mandava todo dia do céu. Olha para você ver. Tem homem aqui que acha que ele vive no deserto ainda. Sabe por quê? Porque não gosta de comprar roupa. Porque o homem é assim, ele usa a mesma calça a vida inteira, até não ter mais nada. Eu estou com a camisa lá que eu vou ter que jogar fora. Porque eu estou usando, ela já estava rasgada aqui, mas eu gosto da camisa, ela estava rasgada bem aqui, mas eu tampava, sabe? Só que agora rasgou muito, eu fui vestir a camisa hoje para ver, aí estava mostrando, falei, agora não tem jeito, tem que ir para o lixo. Quantos anos pastor você tem essa camisa? Eu acho que já tem uns 7. A camisa é bonita ainda, tá? Dá para usar, mas rasgou.
Tem uma camisa do Palmeiras, e essa aí eu não jogo não. Opa, volta pra cá. Tá gravando, para de me provocar. Então, aí eu vou ter que jogar fora, porque eu estou achando que eu vivo no deserto ainda. Acontecia um fenômeno no deserto, irmão, sabe qual? Roupa nenhuma ficava velha. Graças a Deus, hein? Compra uma vez só. O sapato não ficava velho. Passou, mas não precisava de protetor solar no deserto também não, sabe por quê? Tinha uma nuvem que cercava eles o dia inteiro. Era a nuvem da glória de Deus, sombra fresca o dia inteiro. Mas à noite é frio, então Deus providenciou uma coluna de fogo a noite inteira. Ah, você já acendeu fogueira? Mas parece que ela apaga, né? O povo do deserto ficava a noite inteira acesa, todo mundo dormia quentinho. E no sol tinha uma sombrinha fresca. Aleluia, esse é o Deus Todo-Poderoso. No deserto tinha livramento e provisão. Amém ou não, meu irmão? Quero te falar que se você está em tempo de dificuldade, tem livramento, tem provisão, tem bênção do céu, milagre de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Veja. Mas Deus não queria que eles ficassem no deserto. Por quê? A salvação de Deus era maior ainda. Primeiro Deus salva do Egito, Deus salva de Faraó, Deus salva da escravidão, Deus salva do sofrimento que esse povo estava vivendo lá no Egito, porque no Egito, irmão, o povo de Deus sofria. É assim também no mundo o povo sofre, só não entendeu ainda que sofre. Aí quando vem para Jesus e converte, aceita o Senhor, olha para trás, sabe o que eles veem? Uma vida de sofrimento, mas não sabia, mas sofria. E o povo sofria no Egito, na mão do diabo, e Deus liberta eles do sofrimento, liberta eles dessa escravidão. Só que chega no deserto, mas tem provisão, tem milagre, tem tudo, mas deserto não é o lugar de Deus para ninguém, nem para você, e também não era para ele, amém ou não? Se você está no deserto, creia, Deus está te levando para um lugar muito melhor. Qual lugar? Canaã. Deserto não é lugar de Deus para você. Deus então tira eles do deserto. Como? Teve um problema. Para o povo sair do deserto, eles tinham que entrar em Canaã, certo? Para entrar em Canaã, tinham que matar os antigos moradores que estavam lá. E Deus então libera uma palavra para o povo dizendo: Canaã é a terra que eu tenho para vocês, e todos os moradores que estão lá, eu já vou entregar nas suas mãos. Isso foi Deus dizendo. Só que aí mandaram 10 espias, 10 ou 12? Quantos? 12, muito bem. Pergunta de Holifest. 12 espias. 10 voltou com um relatório o quê? Negativo. Vou te falar uma coisa, irmãos. Sabe o que faz você não entrar em Canaã? Fala comigo. O que faz eu não entrar em Canaã é a incredulidade. Quando esses 10 olharam a terra, eles falaram o quê? Impossível. Deus nos tira do Egito, nos faz andar pelo deserto, para morrer na mão desse povo aí. Mas o que Deus tinha dito a eles? Eu já dei. Entra, conquista, é de vocês, eu já dei. Mas o povo estava falando o quê? Não, nós vamos morrer. Aí o que Deus fez com essa geração? Fez eles andar 38 anos de novo no deserto, até morrer. Porque dessa geração aí, só entrou Josué e Calebe. Por quê? Foi os únicos 2 que voltaram com um relatório positivo de fé. Eles falaram: o povo é grande, tem gigante lá, mas Deus já nos deu. Vamos, subamos e possuemos, é isso mesmo? Possuamos a terra. Desses 2, Deus se agradou, porque houve fé. Nós estamos em um tempo de jejum, irmãos. 21 dias orando pela nossa casa, nossa família. Mas o que vai limitar você de alcançar todos os níveis da salvação que Deus já tem para a sua vida, sabe o que é? A incredulidade. Toda vez que você duvida da palavra de Deus, você é barrado de acessar aquilo que Deus tem para você.
Toda vez que você duvida do que Deus tem para fazer na sua vida, você é barrado de acessar a completude da salvação que Deus tem para você. Tem muita gente que foi até salvo no espírito do mundo, do diabo, das mãos de Faraó, mas não acessa as coisas espirituais mais elevadas. Por que não? Porque é incrédulo. Tem medo de se entregar a Deus, tem medo de servir a Deus, tem medo de participar de uma igreja, tem medo de se envolver com os irmãos, tem medo de se render aos pés do Senhor, tem medo de confiar na palavra de Deus, tem um monte de receio, é um monte de coisinha, pé atrás com tudo, duvida de todo mundo e ainda duvida das verdades da palavra de Deus. Ei, irmão, o que você está fazendo? Onde você acha que você vai chegar? Duvidando do único que fala a verdade, e não só fala a verdade, ele é a própria verdade. A verdade não é o que você vê, a verdade não é o que você imagina, a verdade não é o que você pensa, a verdade é o que Deus fala a seu respeito. Diga amém. Essa é a verdade. Mas tem muita gente que fica duvidando de Deus. Sabe o que está na hora de nós fazermos? Tomar uma decisão a sério com o Senhor. Fé é uma coisa que não depende de Deus. Fé é uma coisa que depende de você. Acreditar é a única coisa que depende de você. Eu comecei a palavra dizendo que a salvação é de graça, por meio da fé. Está vendo? Deus já te deu de graça, agora você só precisa o quê? Acreditar, crer. Eu vou te falar uma coisa, fé custa muito, acreditar custa muito, dói tanto assim. Será que dói tanto assim acreditar que Deus é bom e tem bondade para a sua vida? Será que dói tanto assim se entregar para valer para o Senhor? Será que é tão difícil servir a Deus para valer, crendo que Ele é bom e tem coisas boas para a sua vida? É tão difícil, irmãos. Mas veja, o diabo a todo tempo quer colocar pensamentos na sua mente de incredulidade, levando você a duvidar do poder de Deus. Mas eu estou aqui como homem de Deus para liberar uma palavra de Deus para a sua vida e para te dizer que tem poder do alto liberado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, e o poder de Deus vai operar e agir na sua vida nesses dias. Quem crê, diga amém. E Deus então salva o povo do deserto. Mas qual povo Deus salvou do deserto? Somente os filhos daqueles que saíram do Egito. Eles andaram por volta de 80 anos no deserto, por causa da incredulidade. Os pais morreram e os filhos, junto com Josué e Calebe, entraram para a terra que Deus havia prometido. E eu te falo, todos os gigantes foram tirados, foram vencidos. E o povo pôde acessar aquilo que Deus tinha de mais precioso. Era uma terra que emanava leite e mel, não é porque tinha muito leite e muito mel lá não. É porque era uma terra boa, que tinha muita riqueza, muita prosperidade, muita abundância. Deserto, no deserto Deus até faz milagre. No deserto Deus manda suprimento. Por que Deus manda suprimento? Porque você é filho e Deus não vai te deixar desamparado. Mas a vontade de Deus para você não é viver no deserto. A vontade de Deus para você é viver uma vida abundante, é Canaã. O que Deus tem para você é abundância, amém ou não? Então assim foi para o povo de Deus no Egito, no Êxodo, no Velho Testamento, mas assim também é nos nossos dias de hoje. Como é nos nossos dias de hoje? Nos nossos dias de hoje também tem salvação, e a salvação nos alcança em 3 estágios, da mesma maneira. Qual o primeiro estágio da salvação de Deus? É te tirar do mundo. Em primeiro lugar, Deus salva você da onde? Do mundo. O que é ser salvo do mundo, pastor? Você já parou para pensar isso? Ser salvo do mundo não é frequentar um prédio de igreja, porque tem muito crente que está dentro da igreja, mas ainda está no mundo, porque o mundo não saiu dele. Ser salvo do mundo não é só Deus te tirando do mundo, é Deus tirando o mundo de você. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, quando Deus te salva do mundo, Ele tira você do mundo e tira o mundo de você. Essa é a salvação completa de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus tem que te salvar
do mundo. Tem muita gente que converte, mas vem para dentro da igreja com o mundo dentro. Tem gente que quer trazer o mundo para cá. Como assim, pastor? Quer viver em primeiro lugar, quer viver uma vida de religião. Religião é coisa do mundo. Vai no mundo para você ver e fala de Deus para as pessoas. Eu estou te falando porque eu tenho esse exemplo, testemunho. Eu falo para as pessoas, eu convido. E as pessoas sempre falam o quê? Ah, pastor, amém, Deus você pode servir em todo lugar. Que conversa fiada é essa? Que Deus você serve em todo lugar. Pastor, da onde você tirou isso, filho? Da Bíblia. Me fala o versículo. Porque a Bíblia que eu leio, Jonas não pôde servir a Deus em outro lugar. Quando Jonas tentou servir a Deus em outro lugar, ele foi engolido pelo peixe. E quando Jonas se arrependeu e falou, Deus, eu vou agora servir ao Senhor, o peixe largou Jonas, sabe da onde? Na praia de Nínive. Porque Nínive era o propósito. Você não pode servir a Deus em qualquer lugar. Você só pode servir a Deus dentro do propósito que Ele tem para você, amém ou não? Então para com essa conversa, posso ir em qualquer lugar, servir a Deus, não, o propósito de Deus para você é aqui nesse local, nessa igreja, chamada Videira, com esse pastor chamado Celso Lucas, e com essa pastora chamada Larice, então é aqui que você tem que servir a Deus. Pastor, não posso ir para outro lugar, se Deus não mandar, não. Você tem que servir a Deus onde Deus está te mandando. Amém ou não, filho? Eu quero falar que se você está aqui hoje foi porque Deus te trouxe. E se Deus te trouxe é porque tem um propósito com você aqui nesse local, nessa igreja, através da minha liderança. Bem-vindo, eu sou o seu pastor. Se você ainda não me conhece, no final do culto você pode vir aqui e apertar a minha mão. E eu estou falando seríssimo. Você só está aqui porque eu sei, Deus te trouxe. E Deus tem algo para fazer na sua vida, que talvez você nem imagina, mas Ele vai fazer. Mas não pode servir a Deus em qualquer lugar, porque o povo é religioso, eles acham que pode. Aí querem trazer religião para dentro da igreja. O que é religião? Religião é tudo que você faz sem aplicar coração. Ou seja, vir para o culto só por vir é religião. Na hora de louvar a Deus, você só levantar, ir embora e falar, fui no culto hoje, mas não adorou o Senhor, não buscou a Deus, não se entregou a Deus, não sentiu a presença de Deus, só foi religião. Eu subi aqui no palco e pregar, só por pregar, para passar o tempo, para falar que eu preguei, é religião. Por quê? Sem coração, sem encargo, sem paixão, sem Cristo. Tudo que não tem Deus é religião. Pastor, mas estamos na igreja. Pois bem, mas tem muita igreja que o Senhor não está se movendo lá. Você sabe qual é o perigo dos últimos tempos? Quer que eu te falo? O maior perigo dos últimos tempos é Jesus voltar e um monte de igreja continuar adorando, servindo, cantando, louvando e pregando como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Eles não se importam com a presença de Deus. Esse é o maior perigo. Fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. Longe de mim buscar o Senhor sem querer a presença dele manifesta. Amém ou não, meu irmão? Mais importante é a presença de Deus. Então, tudo que nós fazemos onde não há a presença de Deus é religião também. Onde não tem presença de Deus, irmão, o culto é frio, a mensagem é fria, o louvor é frio. Deixa eu te fazer uma pergunta, desde a hora que você chegou aqui até agora, o seu coração arde por Deus? Tem algo que está queimando dentro de você? Então, ou seja, tem presença de Deus aqui. Mas se está frio, está gelado, congelado, você não está, aquela coisa estranha, esquisita, está faltando algo. O que falta? Presença de Deus. Só tem uma coisa que dá liga: presença de Deus. Quando a presença de Deus entra, dá liga em tudo. Podia parar agora, né? Podia mesmo parar agora e buscar a presença. Tem um assunto que eu gosto de pregar, é esse. Mas deixa eu terminar. Já estou acabando. Obrigado. Estou acabando a palavra, que nós ainda vamos louvar e buscar a presença. Amém ou não? Está recebendo aí, meu irmão? Tem que estar ouvindo, tem que ouvir, hein?
Aqui na nossa igreja todo mundo ouve a palavra. Não sei se você percebeu, mas os músicos que tocaram comigo, eles desceram e estão sentados ali ouvindo a palavra. Porque tem alguns lugares que eles tocam e saem, né? Aqui se sair o portão fecha, meu irmão. Portão fecha, o tempo fecha, raios e trovões. E o chão abre, pode ser até devorado. Tô brincando, olha pra cá. Aleluia. Tô brincando. Segundo lugar, então, o povo de Deus do Egito foi salvo de 3 maneiras, em 3 estágios. Do que? Do Egito, de que mais? Deserto e Canaã. Mas agora no Novo Testamento também há a salvação. O primeiro estágio da salvação no Novo Testamento é a salvação da onde? Do mundo. É ou não é? Deus tira você do mundo e tira o mundo de dentro de você. Segundo estágio da salvação de Deus no Novo Testamento, para nós, as nossas vidas, é através da alma. Abre lá, Anderson, em Romanos 6,19. Bem rápido, depois desse você vai... Não, Romanos 6,19, depois eu te falo outro. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Ouça, meu irmão, vou traduzir para você. Eu gosto do Thales Roberto, é um irmão que eu gosto, e ele tem um testemunho muito forte. Ele dizia que quando ele estava no mundo, eu gosto dessa frase dele, que é uma verdade. Ele dizia que quando ele estava no mundo, ele era louco, fazia loucuras. E aí quando ele veio para Jesus, ele ficou inconformado, porque ele chegou num local onde o povo estava adorando, mas estava adorando aquele negócio bem xoxo, né? E ele pensou consigo, ele falou, quando eu servia o diabo, eu fazia loucuras, eu pulava, eu batia a cabeça, eu gritava, eu cantava horas e horas, saía de um show, ia para outro, horas e horas. Agora para Jesus, não vou fazer diferente. Se eu servir o diabo com intensidade, eu vou servir com muito mais intensidade o Senhor Jesus. Aí por isso que ele canta aquela música, Deus da minha vida. Porque é loucura, ele bate cabeça, ele pula, é um negócio mais doido. Mas é assim mesmo. Porque se você servia com o seu corpo para o mundo, cantava, eu fico vendo gente que vai cantar esse sertanejo aí, essa sofrência do diabo, e rasga uma voz. Tentando lembrar de alguma coisa aqui, graças a Deus que eu não lembrei. Aí quando vem para o Senhor, nós vamos cantar daqui a pouco a canção, não rasga a voz. Mas quando canta a sofrência, ai, chora, e aí tieta, o calça apertada, né? Mas quando vem para o Senhor, estamos aqui cantando, o teu amor me fascina. Aí nós cantamos, então eu direi, abra-se o mar. Aí tem uns, então eu direi, abra-se o mar. Aí a parte, por isso eu pulo, por isso eu pulo, presença do rei. Quando você era do mundo, você pulava? Se você pulava, quando você vem para o Senhor, você tem que pular mais. Quando você era do mundo, você cantava? Se você cantava, quando você vem para o Senhor, você tem que cantar mais. Está entendendo? Porque para nosso Deus tem que ser o melhor, tem que ser o nosso máximo, amém ou não, meu irmão? Cutuca seu irmão e fala para ele, meu irmão, para o Senhor tem que ser o máximo, tem que ser o melhor.
Aqui, ó, Paulo está dizendo, eu apresentava o meu corpo para o mundo, agora eu converti, eu vou apresentar para Deus, separar, santificação, a palavra aqui no final, santificação é separação, eu me separei agora só para Deus, para Ele eu pulo, para Ele eu canto, para Ele eu danço, só para Ele eu berro, para Ele eu solto a voz, para Ele eu faço qualquer coisa, porque eu fazia para o mundo, agora eu me separei inteiro para Deus e para Ele eu faço. Amém ou não, irmão? Continua. Não, muda. Põe lá Romanos 12, 2. Vamos ler forte. Ou vamos ler bem alto, bem forte, juntos. 1, 2, 3 e não. Mas pela para a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ei, irmão, tem que experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através do quê? Renovar a mente. Mente é uma função da alma. Mente é a função da alma, está na alma. E o Senhor quer fazer agora, a salvação de Deus agora é aonde? A alma. Uma vez que você é salvo do mundo e o mundo é tirado de você, você entra num processo de uma transformação da alma. A mente tem que mudar. A mente não pode ser uma mente carnal, mundana, religiosa. Agora tem que ser uma mente consagrada ao Senhor, voltada à palavra de Deus, entendendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas às vezes a nossa mente ainda está formada no mundo, nas coisas desse século, na economia desse mundo. Sai disso. Vontade boa para você é a vontade de Deus. Vontade perfeita para você é a vontade de Deus. Vontade agradável. O que é vontade agradável? Tem alguém trancado no banheiro. Quem que está lá trancado no banheiro? O menino? Aleluia, abriu, salvou ele. Está vendo? Deus salva até no banheiro. Viu o anjo? Glória a Deus, volta para cá. Volta para cá. Deus quer salvar agora o que também? A alma. Não basta você só ser tirado do mundo. Por isso tem muito crente que não vive a plenitude de Deus, sabe por quê? Porque ele acha que a única conversão e a salvação de Deus só atingiu ele, tirou ele do mundo, veio para a igreja, mas aqui dentro da igreja pode viver de qualquer jeito, pode fazer do mesmo jeito, pode mentir como mentia lá fora, pode enganar como enganava, pode fofocar como fofocava, pode o que mais? Pode pensar como pensava, pode agir como agia. Ei, irmão, acorda! Você está em outro reino. Agora aqui é outra vida. Agora aqui é de outra maneira. A cabeça é outra. Primeiro lugar, aqui da vida da igreja, a nossa cabeça é sempre em servir. O mundo, a cabeça do mundo é ser servido. Todos lá querem ser servidos. A cabeça aqui de homens de Deus, de mulheres de Deus, é fazer o que, irmãos? Servir. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, eu estou aqui para te servir. Aleluia. Andrei Murray, ele fala o seguinte, ele fala que, ele usa a palavra entretecido para falar sobre a salvação da alma. Mas eu gosto da expressão que está na Bíblia, que é uma expressão muito boa também, que é misturado. Se você for perceber, a palavra de Deus fala que nós nos misturamos com Ele, e Ele se misturou conosco, que é amalgamar. E nós vemos isso também no livro de Números, quando o povo ia apresentar uma oferta ao Senhor pelo sacrifício, eles pegavam a farinha e o azeite, aí tinha que misturar a farinha com o azeite, e a mistura da farinha com o azeite dava uma liga, dava um outro elemento. Assim é a salvação da nossa alma.
Deus pega você, que é a farinha que estava lá desgarrada, e o azeite, que é ele, é derramado na sua vida, e aí é misturado. Depois que essa mistura acontece, aparece o quê? Um novo elemento. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Se Jesus entrou na sua vida, você não é mais um antigo eu. Você agora é um novo eu. Qual o novo eu? Misturado com Deus e Deus misturado com você. Isso é salvação. Deus resolve se misturar com o homem e traz a salvação da nossa alma. E por último, Deus também traz a salvação no nosso espírito. Coloca lá Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por quê? A vontade de Deus, ouça-me, a vontade de Deus, quando Ele salvou você, é tirar você do mundo em primeiro lugar, e tirar o mundo de você. Segundo ponto, Deus também salva a sua alma. Ele quebra toda a religião. Ele quebra todos os conceitos e padrões antigos e faz você uma nova pessoa. Sua mente não é mais a mesma, seus gostos não é mais o mesmo, e a sua vontade agora é fazer a vontade de Deus. Por quê? É boa, agradável e perfeita. E no final de tudo, Deus quer te levar para onde? Canaã. Olha só, salvação do mundo é a salvação do Egito. Salvação da alma é a salvação do deserto. E a salvação no Espírito é Canaã. O que está escrito aqui? Vamos ler bem forte. Digo, porém, fala para o seu irmão agora. Meu irmão, eu te digo, porém, ande no Espírito e não satisfaça as vontades da carne. Continuando, próximo. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, você é guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito. O que mais? Volta, passa. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras. Isso tudo é coisa o quê? Da carne, velho eu, obras da carne. Não é o que Deus tem para você. Isso tudo é coisa lá do deserto, passado, tá vendo? Deus já te salvou disso, amém ou não? O que mais? Facções, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Aqui está falando que você não é salvo? Não, está falando que não vai herdar o quê? Reino, recompensa. Por quê? Tem que vencer a alma, tem que sair desse nível. Deus tem salvação para você nesse nível também, amém ou não, irmão? Mas continuando, vamos ler bem forte juntos. 1, 2, 3 e... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia! Esse é o fruto do Espírito. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Último. E os que são de Cristo Jesus... Não, lê lá. Quem é de Cristo Jesus fez o quê, irmão? Pergunta para o seu irmão, sua carne está crucificada ou você desceu da cruz? Porque tem irmão que os ministros de louvor, pode subir aqui em cima. Olha o outro aí. Ajuda ele, Jesus. Livra do mal. Livra-o do mal. Amém. Livra da ira vindoura.
Livra mesmo. Agora tem que livrar mesmo. Volta pra cá. Então, sua carne está crucificada ou você desceu da cruz? Por que, pastor? Porque quando você deixa a ira entrar, você desce da cruz. Ira é obra da carne. Quando você deixa o ciúme entrar, você desce da cruz. Ciúme é obra da carne. Quando você deixa as facções, brigas, confusões entrar, você desceu da cruz. Porque facções é obra da carne. Quando você deixa a inveja entrar, desceu também, filho. Porque inveja é obra da carne. Mas, se a sua carne está crucificada, o que isso significa? Que ela está morta. Se ela está morta, as obras dela também morreram. Por isso, pergunta mais uma vez para o seu irmão: sua carne está crucificada ou você desceu da cruz? Você está entendendo agora? A palavra de Deus está dizendo que a nossa carne está onde? Na cruz, morreu, acabou, está lá, deixa ela lá. Deixa ela pregada lá. Por quê? Você não tem mais que viver na carne. Você tem que viver aonde? No Espírito. Andar no Espírito. Fala comigo, levanta a sua mão bem alta e diga: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que a minha carne está crucificada. E hoje eu ando no Espírito. No Espírito. No Espírito. Diga amém. 25, Anderson. Vamos ler bem forte, 1, 2, 3 e... andemos também no Espírito. Quando você anda no Espírito, você atinge o nível máximo da salvação. Quando você anda no Espírito, você atinge a completude da salvação. Crente que só sai do mundo, ele só tem uma parte da salvação. Qual a parte? Foi livre do mundo. Foi livre das mãos de Satanás. Foi livre de Faraó. Foi livre do inferno. Recebeu a salvação do inferno? Sim ou não? Sim. Por isso, uma vez salvo, salva eternamente. Você não vai mais para o inferno. Mas a salvação de Deus tem outros estágios para você. Ela te livra também do quê? Da sua alma, das suas vontades, das coisas da carne. Crucifica o seu eu, as paixões para esse mundo. E leva você agora a avançar, a entrar no nível do propósito de Deus, que foi eterno, que está no princípio de João, antes da criação, antes de formar você, Deus já tinha um propósito eterno, já tinha algo para você, o quê? Andar no Espírito, viver no Espírito, amém ou não, irmão? E quando você anda no Espírito, você entra no nível, atinge o nível máximo da salvação, atinge a completude da salvação, que é uma vida no Espírito. Não anda no natural, não vê o natural, não anda pelas coisas dessa terra, não pensa como o mundo pensa, mas age de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Diga amém. Amém. Vamos orar. Fique em pé no seu lugar.